Fala aí, rapaziê, beleza? Então, o que faz a gente pensar em qual o melhor lutador peso por peso de todos os tempos, né? Quais são os critérios para um lutador ser considerado, né, o melhor peso por peso de todos os tempos? Primeiro é ser campeão do maior evento, né? Segundo, a quantidade de vitórias, né? A quantidade de defesas de cinturão que ele fez. Terceiro, quem que ele ganhou, né? O calibre desses lutadores, dos atletas, dos lutadores que ele venceu, né? Todos esses critérios assim, né? Todos esses pré-requisitos aí são de suma importância, mas para mim o mais importante de todos, né? O que não pode faltar para mim é o domínio, né? A forma que o lutador dominou as suas lutas, né, a forma, né, que ele venceu suas lutas de forma dominante, isso para mim é o que mais conta. E colocando esse fator como o principal, não me vem outro nome na minha cabeça, que não seja Khabib Nurmagomedov, né? O cara realmente foi muito, muito dominante, né? Não tem o que falar. Claro que vai ter muita gente que vai assistir esse vídeo, vai questionar com relação à versatilidade técnica, né? Mas quem disse que para ser o melhor de todos os tempos, o cara tem que chutar aqui em cima, tem que ficar dando giratória torto direito, né? Eu vejo muito mais pelo jogo mais eficiente e mais dominante. E isso o Khabib fez de sobra, né? Claro também que vão ter alguns saudosistas, né, que vão falar também que vão falar que o melhor de todos os tempos tem que ser aquele cara que fez o maior número de defesas de cinturão, vai defender muito essa tese. O que não está errado, eu concordo em parte, né? Não está errado. Mas vamos lá, vou citar alguns exemplos aí. John Jones. John Jones foi um cara que fez 14 defesas de cinturão. 15, né? Mas só contam 14 porque a segunda luta com o Daniel Cormier foi no contest, né? Então conta como 14 defesas de cinturão. Ele foi dominante nas vitórias dele? Algumas sim, mas algumas não. Algumas não. A primeira luta dele com Alexander Gustafsson. Ele saiu com a cara toda estourada, toda amarrotada. Foi uma luta que realmente a derrota dele ali ficou bem visível em muitos momentos. Ele poderia ter perdido aquela luta ali, ele saiu bastante machucado. Então foi uma luta que ele não foi dominante. Ele ganhou por pontos, eu acho também que ele ganhou aquela luta, a primeira dos dois. A segunda ele finalizou o Gustafsson, não deu nem chance para ele, mas a primeira ele ganhou, mas ele saiu bastante machucado, tiveram vários momentos ali que ele poderia ter perdido. A luta dele com o Marreta, para mim ele perdeu por pontos aquela luta, eu não acho que ele venceu aquela luta, mesmo o Marreta tendo quebrado o pé, eu acho que o Marreta ganhou por pontos. Contra o Dominic Reyes, para mim ele também perdeu aquela luta, então assim, por pontos, né? Então assim, o John Jones ganhou de muita gente, muito ex-campeão, muita gente boa, muita gente top, mas não foi um cara 100% dominante, né? Outro exemplo, Anderson Silva. Fez 10 defesas de cinturão. Foi dominante em todas? Não. A primeira luta dele com o Chael Sonnen, ele estava perdendo aquela luta, né? Foi uma luta que o jiu-jitsu salvou ele, né? Se não fosse o jiu-jitsu, ele teria perdido aquela luta. Aquele triângulo lá que ele tirou da cartola, lá, faltando 2 minutos para terminar. Ele estava perdendo aquela luta. Na segunda luta dele com o Sonnen, ele nocauteou o Sonnen, mas eu acho que o Sonnen só não venceu porque eu achei que o Sonnen não ficou tão concentrado como na primeira luta. Eu achei o Sonnen na primeira mais focado na vitória. Eu achei o Sonnen na segunda meio desfocado. Então eu acho que por isso o Sonnen perdeu aquela luta. Eu achei o jogo do Sonnen pro Anderson era muito ruim pro Anderson. Aquele jogo de botar para baixo, deu para ver que aquilo ali era muito, muito ruim pro Anderson Silva. Terceiro exemplo, Georges St-Pierre, 10 defesas de cinturão. Foi um cara dominante na categoria dele? Em parte sim, em várias lutas sim, mas não foi totalmente dominante.
né? Fez muita luta burocrática para não perder, assim como o John Jones também, né? Tanto é que a penúltima luta a última luta do Saint-Pierre na categoria, que a última luta dele mesmo foi com o Bisping, mas a última luta dele na categoria foi com o Johnny Hendricks. É um cara que ofereceu muito perigo para ele venceu por pontos, mas era um cara perigoso na época, que estava nocauteando todo mundo, então assim, era um cara que realmente poderia ter vencido o Georges St-Pierre. Então assim, de todos esses caras, lógico, se tivesse um top 5 dos melhores peso por peso, todos esses nomes que eu citei, Jones, Anderson Silva, Georges St-Pierre, eles com certeza estariam nesse top 5 do melhor peso por peso, né? Todos os três fizeram carreiras brilhantes, né? O Jones continuou lutando aí. Hall da Fama, todos os três. Mas eu acho que nenhum deles supera o Khabib, justamente pela dominância, né? O Khabib foi um cara que só fez 3 defesas de cinturão, mas é um cara que varreu a categoria. O Khabib é um cara que ele tem muito gás, muito condicionamento físico para fazer 25 minutos, assim, ele vai tentar 1000 quedas, ele vai cair por cima, ele tem gás para ficar 25 minutos batendo no cara, né? É um cara que aguenta a pancada, tem um jogo em pé também, né? Pode não ser excelente em pé, mas ele tem um jogo em pé. É um cara que bate pesado em pé, ele tem a mão pesada. Então assim, todos esses fatores, é um cara que anda para frente o tempo todo. Vide a luta dele com Edson Barbosa, né? Que é um cara que vem do Muay Thai, é um cara que tem excelência no nível em pé. Mas você vê que o Khabib ali abafando ele o tempo todo, vê que o Edson Barbosa não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada, né? E o Khabib tem gás para fazer isso aí, de ficar pressionando o cara 25 minutos. E assim, um fator que eu percebi muito com relação ao jogo do Khabib, quando a gente vê um cara que é da trocação contra um outro cara da trocação, você vê que a postura, a guarda dele é uma. Quando tem um Khabib na frente dele, a guarda do striker é outra. Vide a luta do McGregor com o Khabib. Pode ver que se você vê o McGregor, quando ele tá com o Nate Diaz, quando ele tá com o próprio Dustin Poirier, com o Cerrone, a guarda do McGregor é uma. Porque ele sabe que aqueles caras não vão tentar derrubar. O Poirier deu uma quedinha nele, mas via de regra o Poirier vai trocar em pé. Mas quando você vê ele com o Khabib, você vê que a guarda do McGregor tá diferente, tá mais baixa, porque ele tá cabreiro, tá meio querendo bloquear com a mão, com aquele receio de ser quedado, né? Dá pra ver isso nitidamente. Então todo striker que luta com o Khabib, ele não fica à vontade, ele não consegue soltar o jogo dele. Se o cara tem a mão pesada, mas ele não consegue soltar a mão pesada no 100%, porque ele tá com receio de cair por baixo. E o Khabib, quando ele tenta, ele vai derrubar. Não tem jeito. Esse jogo dele assim, é um jogo que tem pouquíssimas brechas, se tiver. Assim, lógico, todo jogo tem brecha, mas se tiver, tem pouquíssimas brechas. Então você vê que o striker não fica muito à vontade com o Khabib na frente dele, né? Então eu acho que tudo isso, juntando tudo isso, eu acho que eu colocaria o Khabib como o melhor peso por peso de todos os tempos, né? Indiscutivelmente. Lógico que faltou ele a lutar com o Ferguson, a luta foi cancelada 5 vezes, muita gente vai falar, mas ele não ganhou o Ferguson. De acordo com as últimas lutas do Ferguson, as últimas apresentações do Ferguson, sinceramente eu não vejo chances para o Tony Ferguson, não vejo nenhuma chance para ele, se essa luta ocorresse hoje. Ah, mas tem o do Bronx, tem o Michael Chandler que está chegando agora. Para mim o Khabib entra como favorito em todas essas lutas, com todos esses caras. O do Bronx com certeza poderia dar poderia não, tem muitas possibilidades de dar aquele calor no Khabib no chão, que tem um jiu-jitsu de excelência, né? Tem as pernas compridas, né? Então assim, ele tem um jogo muito eficiente no chão, mas eu acho que mesmo assim o Khabib entra como favorito, né? Se ocorresse essa luta, né? Que o Khabib está aposentado, essa luta não vai mais acontecer e a gente só vai ficar aqui no mundo imaginário, vamos ficar aqui só de achismos, né? Não temos mais como... isso não vai mais acontecer, infelizmente, né? Mas para mim, com tudo isso que eu falei, eu acho que o Khabib é o melhor peso por peso, indiscutivelmente, entendeu? E é isso aí. Beleza? Então quem gostou aí, vamos compartilhar o vídeo aí. Vamos dar um jabzão de encontro aí no curtir, um diretão para arrancar a cabeça no inscrever-se e vamos que vamos. Beleza? Valeu, rapaziada. Show!